Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre como limpar as sombras. Bom, entre o conteúdo que traremos nesse vídeo, traremos vários conhecimentos sobre Jung, como que ele via essa perspectiva de sombra, como que isso nos afeta e de que forma podemos compreender esse processo para que então sejamos capazes de passar por ele sem grandes percalços. De antemão, pedimos que você avalie o nosso vídeo, que você se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Bem, sem mais delongas, vamos então compreender algumas palavras, resgatar um significado. Para Carl Gustav Jung, a sombra se refere a tudo aquilo que negamos e guardamos dentro de nós. É a personificação da parte psíquica que negamos em nós mesmos e que projetamos no outro. Então, entre um dos princípios do universo, nós temos o princípio da projeção. Então, tudo que eu identifico em alguém, em algum lugar, em algum objeto, eu identifiquei porque houve um reconhecimento. Então, algo dentro de mim respondeu àquele estímulo. Então, há essa ressonância. Seja para uma virtude, seja para uma debilidade. Então, quando nós dizemos para alguém, por exemplo, vocês maravilhosos, né? Ah, gratidão pelo conhecimento, gratidão pelo que você mostrou. Significa que vocês também têm dentro de vocês essa luz que clareia quem está à volta de vocês. Em contrapartida, quando nós identificamos um defeito de alguém, quer dizer que também estamos ressoando. Mas veja que essa projeção, ela não é como se o universo apontasse o dedo na cara dizendo para nós que temos o defeito. Longe disso. Essa projeção é para que nós tenhamos consciência do que estamos fazendo, qual é a nossa conduta, para que nós consigamos voltar para o caminho, né? A composição e manifestação da sombra pode ser tanto consciente quanto inconsciente, porém, na maior parte dos casos, acontece de forma inconsciente. Então é muito importante nós separarmos isso. Consciente, entenda-se tudo aquilo que nós fazemos, que nós temos total domínio da nossa conduta. Então, eu estou aqui segurando uma pena de uma ave que eu encontrei. Eu estou consciente segurando essa pena. Mas uma coisa curiosa, nós trabalhamos com terapias, né, psicanálise. E algumas vezes, presencialmente, nós entregamos uma varetinha, um galinho, né, para o consulente. E nós deixamos ele, eu não estou achando um galinho aqui agora, nós deixamos lá uma varetinha com ele, a gente fala para ele assim, ó, segura aqui um pouquinho e vamos conversando, né? E a gente vai conversando com o consulente e ele vai, muitas vezes, ele vai quebrando aquele palitinho. E aí então a gente diz pra ele, olha, isso aqui é teu inconsciente, você tá machucando. Então, sem perceber, a gente machuca. Igual quando a gente pega uma folha da árvore, sem perceber, e a gente fica lá despedaçando a folha. São gestos que nós não temos consciência. Isso expressa nossas intenções que nós não controlamos. Então veja que a sombra é um aspecto que a sociedade nos ensina a renegar, a acreditar que é uma inimiga que deve ser extirpada, quando na verdade é um aspecto renegado que precisamos integrar novamente a nós mesmos, certo? A palavra sombra, ela tem um significado de falta de luz, que vem do latim vulgar, subumbra, sob a sombra. Então, um aspecto muito curioso, na verdade, de quando nós estamos praticando a lucidez, é que, por exemplo, você tem uma verdade, você acredita numa verdade porque ela faz sentido, porque você vê que ela clareia, né? Clareia as situações. Quando você tenta passar essa verdade para um indivíduo que não está preparado para essa verdade, essa luz ela queima a pessoa, porque ela ainda não está pronta para ver aquilo, então aquilo incomoda ela. Ela tenta dar um jeito de negar aquela luz. Quando o indivíduo está preparado para essa luz, então ela é no sentido iluminado que transcende, a pessoa se sente leve, como se ela pertencesse àquela luz, e não como se aquela luz machucasse ele. Conseguem entender? Então veja que a sombra ela nos prejudica enquanto nós acreditamos que ela é um aspecto nosso que deve ser eliminado. Na verdade, ele tem que ser
integrado. Lembremos sempre da questão do universo versus uno, né? Em direção à unidade. Integrar os conhecimentos é como falamos da verdade. A verdade tem vários lados. Uma circunstância tem vários observadores compreendendo e elaborando aquela situação. Quanto mais lados nós conseguirmos entender, mais próximos da verdade nós ficaremos. Então, quando nós negamos um aspecto de alguma coisa, nós quebramos aqueles recursos e são meias verdades, meios conceitos. Então, sempre fica um conhecimento meio incompleto, né? Tudo bem? Vamos explanar então as teorias de Jung. Aqui, a animaçãozinha, cadê? A animação ali. Nós trouxemos esse desenho, né? Feito por ele mesmo, creio eu. E ele explica bastante sobre essa percepção que nós temos, mesmo que de forma inconsciente, a composição, né, do que nos compõe de certo modo. Então, veja que um aspecto curioso, né, vocês podem verificar aqui que há dois círculos, né, um círculo dentro, um círculo fora, outro círculo lá. O círculo, pela filosofia, ele é sempre tratado como um símbolo de sabedoria. Porque, por exemplo, o Sol, né, nós colocamos aqui o Sol proposital, mas na verdade era outro círculo. Então, aqui lembra o sistema solar. Como que os aspectos que compõem o indivíduo são como planetas, vários aspectos de sua personalidade, de sua conduta, de sua vibração, que estão ali girando em torno daquele ser solar. Esse ser solar, né, até tratado pelas questões da meditação pura, o sol central, o sol verdadeiro, aquela luz resplandecente que ilumina e que propicia a vida. Então aqui no caso desse gráfico aqui, né, desse círculo, nós temos aqui o self com S maiúsculo, né, que fala que é o grande eu, e ele compõe o centro do indivíduo. E aqui temos aspectos das questões pessoais e das questões inconscientes que direcionam para esse sol central, de forma que ele consiga receber esse conhecimento sobre onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele está vendo. Do lado superior, que são aspectos conscientes, nós teríamos o ego, né, que motiva a existência de personas. E as personas, elas são como roupas que vestimos. Então, tem o Eduardo que tá aqui gravando vídeo, tem o Eduardo que tá ali atendendo, o Eduardo que lava a louça, o Eduardo que tá conversando com os amigos, o Eduardo que tá ali falando com os vizinhos, sobre o tempo, sobre a conta de água, de luz. Então, cada aspecto traz um aspecto diferente de Eduardo. O ideal seria, né, na questão da integração, é que o indivíduo mantesse-se íntegro em cada circunstância, que ele não mudasse de acordo com o ambiente. Porque essa mudança pelo ambiente é entendida que eu me adapto ao que está acontecendo. Só que essa adaptação, ela pode ser prejudicial quando eu estou em um lugar negativo. Então, se eu me coloco em um lugar que não é tão bom, seja pelo motivo que for, e eu me transformo em decorrência de estar naquele lugar, esse é um problema, porque eu deixei de ser eu mesmo. Então, o interessante seria que a persona se unificasse e ela assumisse uma postura única. Independente do que aconteça, a minha conduta sempre é essa. É sempre defendendo a justiça, a bondade, a benevolência, sempre sendo uma pessoa fraterna, de grande gratidão, né? Por assim dizer. Claro que cada pessoa demanda uma atitude diferente. Eu não estou dizendo assim de ser sempre igual na mesma situação, que a natureza exige variedade. Mas eu digo assim, o foco, a conduta. O meu senso de justiça não pode se abalar pelo lugar que eu estou. Aí, por exemplo, eu me proponho a parar de falar mal das pessoas. Aí eu vou lá, converso com uma pessoa que gosta de falar mal das pessoas. Eu me deixo levar. Eu perdi minha identidade. Eu vesti uma persona naquela situação que tirou de mim a consciência. Esse é o assunto central. E aspectos que estão mais levados ao inconsciente é a sombra, né, que é o aspecto que negamos, que comentamos, e também essa questão do ânimos e da ânima. Comentamos com vocês há uns vídeos lá atrás sobre ânimos e ânima, que a ânima são aspectos femininos que estão presentes em homens. Então, assim, por essa visão psicanalítica das teorias de Jung, por exemplo, Eduardo, ele está em um corpo masculino, mas ele também tem aspectos femininos dentro dele, né, que é a questão de acolher, aconselhar, afagar, dar um ombro amigo, oferecer um conselho.
aspectos femininos. As mulheres, quando elas se apaixonam por Eduardo, elas se apaixonam pelo feminino que existe dentro dele. Elas se identificam. Por isso que homens que cuidam muito de bebês e de crianças, as mulheres ficam, nossa, apaixonadas, porque é o aspecto feminino do homem que está se mostrando. Na questão das mulheres, elas têm o ânimos, que é o lado masculino que existe dentro das mulheres. Então, são as mulheres provedoras, as mulheres que se estruturam, que têm opiniões fortes, que elas conseguem entender e processar várias informações. Então, homens costumam se apaixonar por mulheres que têm esses aspectos masculinos. Gostar de futebol, falar sobre aqueles assuntos de homens. Então, eles, nossa, que legal, né? Então, claro que isso também vale para relações homoafetivas, né? Então, mulheres que se apaixonam por outras mulheres, identifica a ânima que existe dentro delas. Homens que se apaixonam por outros homens, identifica o ânimos que existem dentro deles. Então é tudo uma questão de projeção. Na raiz da essência é entendido que nós nos apaixonamos por nós mesmos, por versões nossas projetadas no outro, vindas justamente desse aspecto da projeção, da sombra, aspectos que estão dentro de mim, tendo eu consciência deles ou não. Identifico no outro e isso me faz me apaixonar pela pessoa. Então, por isso que em meios da mente nós entendemos que nós não nos apaixonamos por qualquer um. É tudo uma questão de seleção, seja consciente ou inconsciente. Se a pessoa falar pra você, paixão ninguém controla, ninguém gosta. Então, por que você não se apaixonou por aquele cara passando ali na rua agora? Porque ele é de uma idade acima ou abaixo da minha. Porque ele é mais alto ou mais baixo. Então quer dizer que você não se apaixona por qualquer um. Você tem critérios. Você só não tem consciência deles, né? Aí quando você pergunta, ela... Opa, é verdade, eu tenho critérios, né? Então, em vias de ascensão, falando da questão da espiritualidade, o indivíduo ele conseguiria integrar todos esses conceitos e trazer ele para a luz do sol, iluminá-los. Então ele se tornaria absolutamente consciente de todos os processos humanos que ele está passando, de modo que os aspectos emocionais não fossem capazes de feri-lo. Então, a vida traz uma crise, ele entende que é uma educação, que não é uma punição. Relacionamento não dá certo, ele entende que relações são colaborações, que ninguém tem a razão absoluta. Então, veja que a conduta ela é sempre iluminada, fraterna, justa, nobre, leve, clareia tudo. Em contrapartida, uma conduta pesada, joga a culpa no outro, se sente culpado de alguma forma. Então, esses aspectos pesam a relação. E conforme o tempo vai passando, vai desgastando até gerar um esgotamento, né? Agora, iluminando o slide. Eita, nós! Vamos falar sobre solarizando as sombras. Colocamos a tabelinha, porque a tabelinha sempre ajuda, né, pessoal? Tudo bem. Esses aspectos, eles nos ajudam a entender um pouco sobre as virtudes e de como que elas permitem que nós aceitemos mais quem somos. Então, no caso, nos aceitamos quando nos conscientizamos de nossos defeitos a fim de transformá-los em virtudes. Então não é um masoquismo psicológico, não é que eu sinto que eu sou assim, que eu nunca vou mudar, que isso não tem jeito, que eu sou indigno da divindade, eu sou indigno da luz. Pelo contrário, nós aceitamos, somos duais, temos defeitos, temos virtudes, nós nos conscientizamos da sombra, focados na luz. Esse é o intuito do que acontece. Nós nos posicionamos quando compreendemos as verdades do universo e passamos a colaborar, perdão. Então, nós nos posicionamos porque nós não aceitamos mais injustiças, não aceitamos mais ver que alguém está perdendo para que outra pessoa ganhe, não aceitamos mais mentir, não aceitamos mais enganar. Então, nós assumimos uma posição. Então, hoje, as pessoas costumam dizer que tá tudo bem, deixa ele fazer o que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para ele. Nem sempre. Nem sempre as pessoas sabem o que é melhor para elas. Então elas cometem um ato de injustiça, elas se conduzem aos defeitos, prejudicam a sociedade, prejudicam a natureza, isso acarreta em consequências. E muitas vezes as pessoas não têm consciência dessa consequência. Então vem uma crise, a pessoa cai e ela não entende por que ela caiu. E diante dessa inconsciência, o que ela faz? Ou ela se culpa, ou ela encontra um culpado. Ela não se posiciona, ela não assume o papel dela. Nós acolhemos quando compreendemos que todos nós lutamos nos mesmos campos de batalhas. Então, na consciência, na evolução, por exemplo, numa questão pessoal,
eu entendo que de forma alguma eu posso ser melhor que você, ou devo acreditar que esse é o caso, porque todos nós buscamos as mesmas coisas. Então, cada um busca a sua forma. Veja que o destino de Eduardo, o destino de você que está assistindo, é sermos humanos. Como faremos isso? Aí cada um faz diante do seu livre-arbítrio, conforme aquilo que é mais cabível em cada circunstância, mas nós entendemos a questão de acolher, de entender que se eu tenho um defeito ou você tem um defeito, nós temos que celebrar a nossa dedicação em transmutar isso, acolher esse problema para resolvê-lo e não negá-lo, né? Nós perdoamos quando entendemos que a maldade pode nos tornar inconscientes. Então, esse é um assunto que merece outro vídeo, não vou entrar muito nesse mérito, mas muitas vezes quando o indivíduo ele comete um ato de maldade, normalmente ele está totalmente entregue às sombras. Ele não se posicionou, ele não quer compromisso com a vida, ele não quer aceitar que existe uma força superior. Então é aquela coisa da lei do olho por olho, dente por dente. Então é uma conduta muito difícil, porque ela é muito julgadora, é muito decretadora de que isso não tem jeito, de que isso não pode ser resolvido, de que isso não existe, de que isso é coisa da sua cabeça, isso é ilusão, blá blá blá. Então ela sempre tem aquelas crenças meio enraizadas e superficiais, que quando ela é convidada à reflexão, ou ela não consegue refletir, ou ela foge da conversa, porque ela não quer entender o que está acontecendo. E finalmente nós integramos quando aceitamos o fato de que tudo e todos sempre são dignos do nosso amor. Então, é uma outra questão muito relativa, porque né, nós recebemos alguns comentários. Ah, então quer dizer que se a pessoa faz algo negativo, ela merece. Nós temos que amá-la, nós temos que compreendê-la. Sim, pessoal. Falando em questões de luz, em questões de amor, sim. O sol nasce para todos, para os injustos, para os assassinos. Ele não deixa de ser quem é pelo que os outros pensam dele. A Terra não se tornou plana porque as pessoas pensam que ela é plana. Não quero erguer essa polêmica, pelo amor de Deus. Mas só para entender que a natureza não se transforma porque uma pessoa acredita nisso. Então veja que nós começamos a compreender que cada um tem uma função única e exclusiva. O que funciona para mim pode não funcionar para você, mas nem por isso quer dizer que eu devo desprezar a sua forma de pensar. Pelo contrário, nós temos que integrar isso. Você tem uma peça da verdade, o outro tem uma peça da verdade, eu tenho uma peça da verdade. Juntemos isso para ver onde estamos errando para que consigamos seguir em frente. Esse é o propósito. Eu não digo assim de compactuar para um defeito ou aceitar aquele defeito. Não, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que se aquela pessoa está cometendo aquele ato maldoso, em conclusão, ele já sofre com isso dentro dele. Então, de certo modo, ele também precisa de ajuda. Aí que entra essa questão da misericórdia, né? Então, veja que um dos aspectos que pega indivíduos que buscam a ascensão espiritual é a dor. Quando nós acordamos e vemos a dor da humanidade, como que as coisas estão difíceis, como que tem algumas pessoas que fazem coisas que nós não entendemos. Então veja que essa dor, por um lado, ela é benéfica, por quê? Porque nós nos tornamos conscientes. Quando essa dor nos machuca, nós nos comprometemos em mudá-la. Então quando eu vejo um mundo injusto que só reclama, que só fala mal, que só pensa coisa ruim, essa dor me faz ter aquela vontade de fazer diferente. Falar, poxa, eu não quero repetir esses problemas. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero mudar isso dentro de mim. Então veja que a dor é aquele indicativo de para o que você está fazendo. Para de pensar assim. Para de fazer isso. Para de fazer aquilo. Então a dor é como se fosse a alma tentando se expressar. Mas o ego está tentando impedir. Não, não precisa fazer isso. Não, você não precisa se comprometer com nada. Não, ó, fica aqui onde você tá tão confortável, tá tão bom. Por que você está inventando, meu filho de Deus? Fica aqui. E a alma querendo vir para fora, querendo se manifestar, e o ego não deixa. Por que isso não acontece? Porque existe a rixa entre os dois. Nós não acolhemos a sombra, então ela se transforma em nossa inimiga. E ela sempre sabota aquilo que nós pretendemos fazer. Bom, a nível de introdução do assunto, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham apreciado essa questão de sombra tratada pela questão de Jung. Ela é vasta, muito mais vasta do que nós trouxemos aqui, mas esperamos que isso tenha esclarecido bastante a questão. Se vocês tiveram alguma dúvida, por favor, é só deixar nos comentários, estamos aqui para ajudá-los no possível. Cards estão aparecendo aqui do lado do vídeo, do círculo.
É isso, agradecemos pela presença. Até a próxima.